Louvado seja Deus. Pode sentar? Podemos assentar. Os irmãos perceberam que José Guinaldo está flutuante, está leve. Meu Deus! O que houve? Daí? Emagreceu, não foi? Tocando ali o teclado, ele dava assim umas puxadas, um negócio bom, rapaz. Glória, louvado seja Deus! Enquanto ele cantava o primeiro hino, não tem como a gente não lembrar do passado, né? Do início de tudo. E no meu caso, eu era ainda criança para a adolescência, e dos irmãos que frequentavam minha casa nos cultos, irmã Fátima Souza, irmã Lisete morava lá na União, e eu lembro que uma vez o pastor Domingos pegou uma moto emprestada de Gilmar, ele sem saber andar, para ir lá no sítio. Aí loucura foi a minha, né? Ele sabendo que não sabia andar, foi na garota dele. E era tirando fio em cerca, tirando fio em boi, foi uma aventura. Só as boas lembranças. Nós vamos abrir nossas Bíblias nos Salmos. Salmos de número 5. Salmo de número 5. Dá ouvidos, versículo 1. Dá ouvidos, ó Senhor, às minhas palavras. Considera os meus pensamentos íntimos. Concede tua atenção ao meu clamor, por socorro, meu Rei e meu Deus. Pois é a ti que eu suplico. Pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz. Logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança. Louvado seja Deus. Eu gosto muito, dos muitos personagens que a Bíblia traz. Particularmente eu me identifico muito com Davi. Não sou rei, nem sou instrumentista, nem sou salmista, mas sou pecador como Davi. E dos muitos homens da Bíblia, eu acho Davi assim muito parecido com a humanidade. Se nós formos olhar para José é quase um tipo de Cristo. Um homem que não cometeu pecado, mas piores circunstâncias. Vendido pelos irmãos, estando na casa de Potifar, foi assediado por sua dona, porque quando você é servo de alguém, naquela época, era como se ela fosse a dona dele. Tanto é que ele disse: olha, o meu senhor, Potifar, ele me deixou domínio sobre tudo, menos sobre a senhora. E Daniel, o que falar de Daniel? Mas Davi era de gentil presença, era moço, trabalhava com o pai, e aí ele era valente. Ao mesmo tempo que ele era gentil, ele era valente, corajoso. E aí ele se torna rei. E aí foi um homem que louvou a Deus, que ajudava a aliviar a angústia de Saul, que tornara-se depois seu inimigo. Então eu vejo Davi assim, muitas qualidades. E apesar de tudo, de ser rei, ele comete o pecado com Batseba, que o pastor logo no início falou, a respeito de como ele orava pela criança que ainda ia nascer, o que nasceu, que depois, antes de morrer, ele orava para que ele ficasse sadio. Mas Deus
fez com que a criança morresse. Permitiu que a criança morresse, melhor dizendo. E Deus vai chamar Davi um homem imperfeito, que é um homem segundo o seu coração. Por que será que Deus dá esse tipo a Davi, um homem segundo o meu coração? Achei a Davi um homem segundo o meu coração. Por perfeição não é. Mas era porque Davi, ele mantinha uma comunhão com o Pai. Apesar dos seus defeitos, das suas deficiências, das suas debilidades, dos seus pecados, Davi era um homem temente a Deus. E é isso, é essa meditação que eu quero trazer para os irmãos, nessa introdução geral, sobre Davi e sobre o nosso dia a dia. Como é a nossa manhã? É a primeira pergunta que eu faço. Ao despertar do sono, ao acordar, o que é que nós fazemos? Nós vamos ver aqui Davi dizendo, no negrito da minha Bíblia, na versão King James, ele diz: oração da manhã, dá ouvidos ao Senhor às minhas palavras. Então, logo pela manhã, Davi já começava orando ao Senhor. Considera os meus pensamentos íntimos. Em alguma versão vai dizer meditação. Em vez de pensamento íntimo, meditação. Concede tua atenção ao meu clamor por socorro. Então ele ora e pede para Deus se inclinar para ouvir o seu clamor. Meu Rei e meu Deus, pois é a ti que eu suplico. Pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz, logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança. Nós vemos aqui Davi iniciando o seu dia com oração a Deus, com oração àquele que pode livrar de todo o mal. Aleluia. Ele começa orando a Deus, sabendo que Deus é quem pode fazer tudo aquilo que está fora do seu alcance. Aleluia. Porque ele diz: eu aguardo com esperança. Nós vamos ver aqui que só nesses 3 versículos nós vamos ter 3 tipos ou formas de orar. Ele faz a oração pela manhã, quando ele diz: Senhor, dá ouvido às minhas palavras. Era já o diálogo de Davi com Deus, era a conversa íntima com Deus. Depois ele diz que clama por socorro, ele diz que suplica. E aí, se nós vamos fazer um paralelo com o que está escrito lá em 1 Timóteo, os irmãos podem abrir, por favor? 1 Timóteo, no capítulo 2. Parece que minha Bíblia saiu. 1 Timóteo, no capítulo 2. O apóstolo Paulo, dando as orientações ao jovem pastor Timóteo, ele diz, versículo 1 também: antes de tudo, 1 Timóteo, no capítulo 2, Paulo vai dizer a Timóteo: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o motivo da nossa oração? O que é que nos motiva a orar? O pastor conclamou a igreja para nessa semana orarmos. Estamos prestes à ceia do Senhor.
da igreja é o culto de Santa Ceia. É o culto de celebração ao Senhor. É um culto dedicado a Jesus Cristo. Todos os outros são, mas o de Santa Ceia, ele é o culto de comunhão com a igreja. E nós estamos aqui orando, buscando ao Senhor. E aí, nesse culto, nessa semana de oração, quero trazer aos irmãos ainda que o apóstolo Paulo ele vai ensinar a Timóteo que existem 4 tipos de orações. Ele recomenda que se façam súplicas. O que é uma súplica, meus irmãos? Veja bem, a súplica é quando você não tem mais como resolver, já passou dos seus limites. Você não consegue resolver com dinheiro, você não consegue resolver com amizade, você não consegue resolver com nada, com o seu braço, com a sua força, com a sua inteligência. E aí você suplica a Deus. Suplicar é pedir com fervor. Suplicar é se humilhar e dizer: não sou nada, dependo exclusivamente de ti. Vem meu socorro. Me acorda, me ajuda. É quando um filho está doente e o pai se desespera e suplica ao Senhor: intervém, Senhor, com tua mão poderosa para nos ajudar. Essa é a súplica. E aí eu não posso deixar de perguntar: meus irmãos, nós temos suplicado em favor de nós mesmos? Será que se a coisa anda tão boa que nós apenas oramos? Porque aqui nós vemos os 4 tipos. Lá no Salmo 5 tinha 3 tipos: a súplica e a oração. E o clamor. Súplica e clamor é a mesma coisa. E tinha a oração silenciosa, a oração íntima. E aqui Paulo ele traz esses 4 tipos: súplica e orações. As orações são essas que nós costumeiramente fazemos em casa e na igreja. Ao acordarmos, levamos o nosso pensamento a Deus, levamos a nossa voz a Deus e oramos ao Senhor. Falamos da nossa vida, do nosso cotidiano, das nossas preocupações, dizemos a Ele que nós o amamos, dizemos a Ele, pedimos perdão pelos nossos pecados, apresentamos os nossos familiares. É a nossa oração. O apóstolo diz que existem intercessões. Intercessões é quando nós oramos por outras pessoas. O nosso coração se move para orar, para clamar por outras pessoas. Quantas vezes nós já fizemos isso aqui? Os irmãos apresentam um pedido de oração por uma cirurgia, por alguém que está doente, e a igreja vem e clama, intercede por essas pessoas. Mas individualmente, nós estamos intercedendo uns pelos outros? Será se nós temos comunhão uns com os outros para saber em que área você está precisando de intercessão? De que área eu estou precisando de intercessão? Será se nós temos tido essa comunhão de saber qual é a deficiência, qual é o problema que nos aflige, qual é a demanda, o que é que nós podemos fazer um pelos outros? Muitas vezes, nós estamos aqui todos os dias, ou 3 vezes na semana, alguns 4 vezes na semana, no caso das irmãs do ciclo de oração. Mas aí eu faço uma pergunta: você tem comunhão íntima com o seu irmão? Você sabe do que o seu irmão está precisando? Você sabe pelo que ele tem orado, pelo que ele tem pedido a Deus? Vocês conversam sobre isso? E depois das intercessões, o apóstolo orienta a fazer ações de graça em favor de todas as pessoas.
Muitas vezes, irmãos, nós somos rápidos e mestres em pedir. Nossa oração é me dê, até parece que a gente engoliu um cego, um irmão sabe tudo. Pede, e na hora de retribuir ao Senhor, de agradecer ao Senhor, de dar louvores ao Senhor, de ser grato, ações de graças ao Senhor, nós somos tardios, nós somos calados, nós somos inertes, porque na verdade, irmãos, eu entendo que nós ainda não desenvolvemos uma relação de comunhão íntima com Deus. Certo mandou para mim um vídeo de um humorista fazendo uma piada a respeito da Bíblia, de conhecer a Bíblia. E é bem interessante porque o humorista, fazendo aqui uma síntese, ele diz assim: você conhece a Bíblia? E a pessoa, sim, eu conheço, é um livro muito importante, lá tem a palavra de Deus, lá fala de Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Salvador, e começa a falar, e ele diz: você já leu esse livro? Não. Então, muitos conhecem as Crônicas de Nárnia, o Harry Potter, mas não conhecem o livro que você diz que é o manual de regra de fé e prática. Para nós continuarmos, para nós buscarmos a Deus, nós não podemos deixar de orar. A oração, ela vai nos manter em comunhão com Deus. Quando nós oramos, quando nós nos debruçamos, nos colocamos de joelho diante de Deus, sem dizer nada, nós já estamos dizendo: Tu és Senhor. Quando nós nos curvamos diante de Deus, nós já estamos dizendo: Tu és Senhor. Mas aí é necessário que da nossa boca, do nosso coração, saiam as palavras corretas, não bonitas, palavras sinceras, corretas diante de Deus. Deus é alguém, é um ser que nós podemos falar tudo melhor do que o nosso melhor amigo, mais íntimo do que o nosso melhor amigo. Por quê? Deus não tem julgamento. Deus, ele quer apenas restaurar a cada um de nós. Interessante, irmãos, que na psicanálise, o que é dito na psicanálise é o Talkenkure, ou seja, a cura pela palavra. Conversando com o Janine outro dia, disse: olha, hoje existem esses milhões aí de psicólogos, psicanalistas, porque o povo perdeu a essência de falar, principalmente na igreja. Porque antigamente as pessoas tinham suas queixas e elas vinham ao pastor e relatavam seus problemas, conversavam com o pastor, e ali elas eram curadas pela fala, pela confissão, porque é justamente você ouvir, você falar, você confessar que errou, que pecou, que quer melhorar. Mas hoje nós muitas vezes parecemos super-heróis, é todo mundo pleno, sem erro, sem pecado. Por quê? Porque falta comunhão. A Bíblia manda nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. E aí vem uma questão: eu sou confiável de ouvir a confissão do pecado do irmão? Você é confiável? Você é alguém que eu possa chegar e dizer pequei? Que eu possa dizer eu furtei alguma coisa? Você é confiável para que eu possa dizer eu caluniei um irmão?
estamos muito egoístas. E a oração, ela vem ao encontro das nossas debilidades e falhas. E a comunhão com Deus, através da oração e da sua palavra, ela tem que nos fazer mudar. Ela tem que nos fazer sentir a dor do outro. Tem que nos fazer ter empatia pelo outro. E não apenas achar que está tudo bem, que está tudo normal. Eu olhar o meu irmão sentindo uma dor, e eu sei às vezes que ele está sentindo a dor, eu não tenho intimidade com ele. Não vai ter como eu conversar com ele. Mas eu posso interceder com ele. Usando aquilo que Paulo disse. Intercessão. Eu particularmente não gosto do presidente atual, mas eu oro por ele. Eu oro por nossa nação. Para que nós possamos ter dias melhores, para que a vida seja melhor para todos. E aí nessa relação de igreja, que é isso que nós estamos buscando, é isso que o pastor tem buscado aqui, a comunhão. Digo aos irmãos, nós ainda vamos sofrer, ainda vai doer, assim como uma planta, quando um pezinho de feijão novinho, ele está lá na terra estrumada, a gente pega, e a terra está toda certinha, a gente pega ali um caule e puxa, e vem as raízes pequenas, e a terra fica mexida. Isso é a relação de igreja. Nós precisamos ser confrontados, precisa ser arrancado algo de nós, para que nós possamos frutificar. Aleluia. Para que nós possamos frutificar. É necessário que nós, enquanto igreja, nós nos amemos uns aos outros, nos confrontemos uns aos outros, porque a vida cristã é isso. Paulo diante de Pedro, que era o patriarca da igreja, ele resistiu Pedro face a face, mas é em amor, e não em orgulho, para eu dizer que sou melhor que as ovelhinhas. Não, eu posso discordar de muitas coisas, e a gente conversa de vez em quando, mas a vida é isso, é você discordar com respeito. E no meio cristão, no meio da igreja, é necessário que a gente discorde, é necessário que eu escute o seu ponto de vista, que você escute o meu, sem querer que um ganhe. Não é isso, não é um ganhar e outro perder, é ambos se conciliarem. Eu errei aqui, você errou ali, vamos caminhar juntos para nós evitarmos os erros. É isso, irmãos. Pegando o exemplo de Davi, que pela manhã ele começa o seu dia com oração. É isso que nós devemos fazer. Eu sei que muitos têm que levantar cedo. Aí você acorda 10 minutos antes e ora 10 minutos. Inicie o seu dia entregando a Deus a sua vida, a vida da sua família. Interessante que a ciência já prova que a intercessão é capaz de curar. A ciência já prova. Nós já sabíamos porque a Bíblia diz, mas hoje a ciência já prova. Os médicos já relatam, os cientistas já relatam, que quando as pessoas oram em favor de alguém, aquela pessoa melhora. Em leitos de UTI, é comprovado. Então, irmãos, vamos usar essa arma que nós temos, a oração, para nós intercedermos por outras pessoas, para nós suplicarmos quando o problema é muito difícil, para nós dialogarmos com o nosso Pai, apresentar as nossas falhas, nossos pecados, aquilo que nos separa dele, as transgressões que nos assaltam. Vamos apresentar ao Senhor. Vamos procurar viver em comunhão uns com os outros, sem falsidade.
Sim, não precisamos disso. Não precisamos colocar carapuça em ninguém. Não precisamos falar de ninguém. Vamos ter comunhão, vamos amar de verdade. Se nós somos amados por Cristo, se Cristo já morreu por nós e nos amou, que morreu por nós, tolere o seu irmão, suporte ele é filho de Deus. Tolere, suporte. E eu acredito, irmãos, que como Deus é soberano, que tudo que acontece em nossa vida tem um propósito. A princípio, parece um propósito apenas a Santa Ceia e a semana de oração, mas não é. A oração vai mais além. A oração, ela traz comunhão. Ela traz comunhão. Ela traz comunhão com Deus, ela é vertical e horizontal. Ela traz comunhão com Deus e com os irmãos. A oração, ela tem esse poder. A oração, ela faz juntar pessoas. A oração, ela faz você querer se aproximar mais de Deus, querer buscar mais a Deus. Pode ter certeza que nós buscando a Deus em oração, continuamente, nós vamos nos santificar. É automático. Buscar a Deus através da oração da sua palavra, nós vamos buscando santificação. E o pecado que tão de perto nos rodeia, ele vai ficando mais afastado, porque nós estamos buscando a Deus, e o Senhor não fica devendo nada a ninguém, e Ele é quem nos protege, é quem nos cura, é quem nos liberta, e através da oração, orando uns pelos outros, nós vamos vencer no nome de Jesus. Agradeço a Deus pela